Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Uma baita notícia nesta quinta-feira para o torcedor do Internacional. O que pensa o técnico Ramon Dias para a partida contra o Fluminense? Bastidores do primeiro treino colorado no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre algo preocupante que tem sido debatido internamente pela direção do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, galera, estou de volta aqui no canal para a gente falar do Inter nesta quinta-feira. Eu disse para vocês que teríamos novidades importantes nesta quinta, principalmente sobre Vitão. Eu quero aqui até fazer uma correção. Eu trouxe uma informação mais cedo no canal de que o Vitão teria voltado para Porto Alegre. E de fato, essa foi uma informação passada por algumas pessoas, mas que de fato não se confirmou. O Vitão, pessoal, seguiu com a delegação até o Rio de Janeiro, onde fez exame de imagem nesta quinta-feira pela manhã. E a notícia é talvez a melhor possível para o torcedor do Internacional. Não foi constatada nenhuma lesão ligamentar, ou seja, não teve LCA, não teve ligamento cruzado, não teve ligamento colateral medial, que era a suspeita inicial do departamento médico do Inter, ou seja, apenas um entorse a princípio no joelho, esquerdo do Vitão, e ele vai ficar de fora dessa partida contra o Fluminense. Mas existe uma boa possibilidade que ele volte a jogar já na próxima semana, partida contra o Atlético Mineiro. E o Inter comemora bastante essa situação, porque vamos lá, pessoal, sendo bem franco aqui com vocês que me acompanham. Se o Vitão tivesse qualquer lesão ligamentar, seja no ligamento cruzado, seja no ligamento colateral, seria muito difícil que ele voltasse a jogar ainda nesta temporada. Só com um tratamento e uma recuperação muito rápida, muito acima do normal para que ele voltasse a jogar ainda nesse ano. Então essa é uma notícia muito comemorada pelo ambiente colorado, que vê no Vitão um cara muito importante para o sistema defensivo, considerando que é um dos poucos zagueiros confiáveis hoje do elenco. É claro que internamente não se fala em zagueiro confiável ou menos confiável, mas pessoas que circulam no bastidor, dirigentes, até pessoas influentes, conselheiros influentes, pessoas de movimentos políticos, têm essa visão também sobre o time que acaba também influenciando dentro do vestiário. Então o Vitão, a princípio, para a partida contra o Atlético Mineiro, na semana que vem, pode ser uma possibilidade. Mas claro, para essa partida contra o Fluminense, a gente trata com outra realidade, sem o Vitão, sem o Bernabé e sem o Alisson. O Ramon Dias praticamente vai ter que mudar a sua forma de pensar o sistema defensivo. E adiciono também um adendo, eu trouxe mais cedo também a informação de que 4 jogadores estariam convocados e foram convocados para estarem no Rio de Janeiro, inclusive já estão por lá. Mas eu esqueci de um jogador, ou seja, são 5. Cauã Jesus, o goleiro, também viajou e se junta a esse grupo de jogadores que passa a integrar o elenco do Internacional. Lembrando, pessoal, que foi uma logística diferente. O Inter não voltou para Porto Alegre, foi direto de Salvador para o Rio de Janeiro, treinou nesta tarde lá no Rio, treina amanhã também, e aí no sábado enfrenta o Fluminense. Então o Inter precisou agregar esses jogadores no meio do caminho, já que teve aí problemas nesta partida contra o Bahia. Sobre o time, pessoal, que a gente projeta para essa partida, eu sinceramente projeto um Ramon Dias mexendo no esquema, voltando a atuar daquela maneira que ele jogou contra o Corinthians na sua primeira partida dentro do estádio Beira-Rio. O Inter não joga bem com aquele esquema, mas é muito mais do que uma questão de escolha, é questão também de saber o que ele tem na mão nesse momento. Sem os 2 laterais, sem um zagueiro muito importante e com peças interessantes no meio-campo, é bem provável, eu não vou aqui cravar que vai ser isso, até porque o treino de hoje não teve nada disso, não teve nenhuma definição
em relação a isso. O treino que define a ideia de jogo ele acontece amanhã, então a gente vai ter maiores informações sobre esse caso, mas eu projeto um time com 4 defensores, sem aquela linha de 5, tendo o Alan Benítez aberto pela direita, o Mercado ao lado ou do Cleiton Sampaio ou do Juninho, eu gostaria mais do Juninho, e tendo o Vitor Gabriel como lateral esquerdo. Então essa é uma possibilidade que cresce nos bastidores pelo Inter não ter aí vários jogadores para a função. Ah, o Pablo foi chamado para compor o elenco, será que não pode receber uma chance? Acho muito difícil, pessoal, até porque o Pablo ele foi reserva na partida do Sub-20. O Inter venceu o Grenal Sub-20 lá em Eldorado, na casa rival, venceu por 1-0, time Sub-20 e o Pablo foi reserva. Então, tudo isso tem que ser analisado. O Pablo também voltou a treinar mais com a base, nem tanto com o profissional, então ele está distante desse trabalho do Ramon Dias, não acho que vai ser a aposta do técnico argentino. Então por isso aposto nessa linha de 4, com o Luiz Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick voltando ao time e mais à frente também voltando o Carboneiro e o Vitinho com o Borré indo para o banco de reservas. Acho que não vai fugir muito daí. Talvez alguma adaptação, sai o Alan Benítez, vai o Bruno Gomes para a lateral e coloca o Bruno Henrique no time. Pode acontecer, coloca o Romero, pode acontecer uma coisa ou outra nesse sentido, mas acho que a base vai ser essa para a partida muito importante que o Inter tem contra o Fluminense. Importante é pontuar para não aumentar, quem sabe, essa pressão para a próxima rodada. Algo muito preocupante, pessoal, acontece no bastidor do Internacional. Eu quero falar sobre jogadores jovens. Por quê? Teve uma fala na entrevista que me chamou a atenção, fala do Ramon Dias, onde ele diz o seguinte, algo como, não tinha muito quem botar, tive que usar os garotos. Então, o Ramon Dias ele dá essa explicação de que o grupo está esfacelado e que não é uma mentira, o Inter tem muitos jogadores fora, muitos garotos estão sendo colocados sem talvez estarem prontos, é o caso do Alisson, por exemplo, que entrou na partida de ontem, é o caso do Pedro Cauã, por exemplo, que está relacionado, outros jogadores também da base que vem ganhando chances, o Raikkonen, por exemplo, é um jogador bem jovem também. Me preocupa, pessoal, e aqui eu não estou jogando uma cruz em cima do Ramon Dias, muito pelo contrário, eu quero tentar entender esse discurso dele, mas acredito que falta muito respaldo para a base do Internacional. E não só do Ramon Dias, mas principalmente dos dirigentes. Vamos lá, presidente Barcelos, José Olavo Bisol, André Mazzucco, D'Alessandro, que são caras que têm tamanho para chegar no microfone e defender um garoto. Deveriam ter defendido, na minha opinião, o Antony na semana passada, quando falhou feio, e não tem por que não admitir, falhou feio contra o Mirassol, vai na entrevista, banca o cara, afinal, ele é ativo do clube. Se tu não faz isso, tu pode colocar o jogador numa espiral de queda, de talvez nunca mais se recuperar. Quantas vezes a gente já viu nos últimos anos jogadores jovens surgindo bem na base do Inter, sobe pro profissional, tem uma ascensão e depois tem um baque, tem uma queda e não conseguem se recuperar. Eu cito aqui vários goleiros que passaram por isso, o Kehler, o Daniel, goleiros que não conseguiram ter essa sustentação no profissional e acabaram caindo. Outros jogadores da base também, Heitor, lateral direito, vários defensores também que nesses últimos anos não conseguiram se afirmar. Então, acredito que tem faltado esse respaldo. Por exemplo, senti falta na partida de ontem de alguém defender o Alisson. Gente, o garoto foi expulso, 17 anos, primeiro jogo no profissional, e ninguém falou nada. Tudo bem, a expulsão talvez nem tenha sido impactante no resultado, o Inter já estava perdendo, pouco criava e não tinha perspectiva nenhuma de empatar a partida. Mas eu sinto falta de um pouco da defesa desses jovens que são o futuro do Internacional. Um time quebrado financeiramente, que não tem dinheiro para contratar, vai ter que depender ou do sucesso da sua base para ter jogadores de qualidade, ou também do sucesso da sua base para vender jogadores e ter dinheiro. Então, esse buraco onde o Inter está nesse momento, ele só vai ser
digamos, remediado nesse curto prazo com a base. Então, eu acho muito preocupante esse discurso, não só, repito, não estou aqui crucificando o Ramon Dias, mas eu acho que esse é um discurso que está dentro do Internacional, de não apoiar os garotos, de na primeira cagada, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas na primeira no primeira baixa, o Inter já solta a mão desses garotos. Aqui eu não estou citando o Inter como alguém, mas a instituição, até os torcedores, acabam às vezes pegando um pouco mais pesado. Então, essa é a crítica que eu faço em relação a essa fala e a esse movimento que tem acontecido no Internacional. Falando em base, o Inter venceu 2 clássicos grenais, o Sub-20 e o Sub-17. Sub-17 por 2-0, Sub-20 por 1-0. Os dois fora de casa, em Eldorado. Então, tá na hora também da gente começar a olhar para a base do Internacional, que tem sim os seus grandes problemas, mas não é toda essa lixeira que muita gente tem pintado aí nos últimos anos. Tem bons garotos, tem bons jogadores e a gente precisa trabalhar melhor essa parte da instituição. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!